Olá! Hoje nós vamos ver mais um texto bíblico onde o próprio Jesus nos fala acerca da perseguição que nós sofreríamos e ele nos dá instruções acerca disso, e eu quero fazer uma reflexão com você a respeito desse texto para que nós consigamos entender se nós realmente temos sido cristãos genuínos ou não. Esse texto aqui é o texto de João, capítulo 15, versos 18 e 19, onde Jesus diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Esse texto aqui, na verdade, é um teste que Jesus nos dá para que nós possamos saber se nós realmente somos cristãos genuínos ou se nós somos falsos cristãos. Mas como assim, Ralph? Como que esse texto pode ser um teste? Simples. Jesus está dizendo que se o mundo nos ama, nós somos do mundo. Nós pertencemos ao sistema mundano, nós estamos vivendo de acordo com os ensinos e os padrões deste mundo. Mas se o mundo nos odeia, é porque nós estamos imitando a Cristo e vivendo de acordo com a vontade de Cristo e a sua palavra. Porque se o mundo perseguiu e odiou a Cristo, se nós também vivermos de acordo com a vontade de Cristo, imitando a Cristo, seguindo os seus mandamentos, obedecendo aos seus mandamentos, com certeza nós também seremos perseguidos. É isso que Jesus está nos dizendo. Jesus, de forma clara, diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes eles odiaram a mim. Antes de nós sermos odiados e perseguidos por este mundo e pelo sistema maligno que opera neste mundo, Jesus foi odiado, perseguido e morto pelo mesmo sistema deste mundo. Isso faz com que nós consigamos entender que se a nossa vida está muito fácil, se as pessoas aí no mundo, se o mundo tem nos amado demais, se você não sofre críticas, se você não tem sofrido algum tipo de perseguição, é porque você tem pertencido muito mais ao mundo do que a Cristo. É porque você não tem pregado a palavra de Deus como você deveria pregar. Deixa eu te fazer um desafio aqui. Abra a sua Bíblia, comece a estudar a palavra de Deus e ver os ensinamentos de Cristo e comece a chegar no seu trabalho e ensinar de forma clara e objetiva os ensinos de Cristo de forma direta, sem rodeios, sem nada. Faça isso na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas que você conhece, com seus vizinhos, e você vai ver como você vai começar a ser odiado pelas pessoas. Quando nós expomos a verdade das Escrituras, quando nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, com a sua palavra, de acordo com os ensinos de Cristo, se nós realmente somos imitadores de Cristo, se nós realmente somos pequenos cristos, o mundo nos odiará. Porque o mundo odiou a Cristo, e Jesus nos garante que se o mundo odiou a Cristo, se nós obedecermos a Cristo e vivemos de acordo com a vontade de Cristo, nós também seremos odiados. Agora, se o mundo tem te recebido muito bem, se o mundo tem te amado, é porque você não pertence a Cristo, mas você tem pertencido ao mundo. Nós vemos em muitos artistas, que se dizem artistas gospel, que têm sido amados pelo mundo, que o mundo não os critica. Por quê? Porque o evangelho que eles vivem e pregam é um falso evangelho, que acaricia aqueles que estão ali no mundo e que precisavam ser confrontados. Mas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho que confronta, o mundo nos odiará. O texto diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Se o mundo tem te amado, é porque você pertence ao mundo. Mas se o mundo tem te odiado, se o sistema o sistema implantado nesse mundo, essas ideologias, se as pessoas que não amam a Cristo, que não servem a Cristo, estão demonstrando ódio por você, perseguição contra você, é porque você pertence a Cristo e tem vivido o verdadeiro evangelho. Ele continua e vai dizer: todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Nós fomos escolhidos, predestinados pelo próprio Cristo para vivermos de modo completamente diferente, oposto ao que o mundo tem vivido, ao que essas ideologias malignas têm vivido. Nós precisamos viver na contramão do mundo. E quando nós vivemos na contramão do mundo, o mundo nos odiará. O mundo se levantará contra nós. Nós seremos perseguidos. E é isso que Jesus diz. Jesus foi odiado, perseguido e morto. Se nós vivermos como Cristo, se nós formos realmente cristãos genuínos, nós também seremos odiados, perseguidos e mortos. No entanto, vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena ser odiado por amar a Cristo e ter a certeza de que fomos escolhidos por Cristo. Vale a pena sermos perseguidos por amarmos a Cristo e obedecermos às suas palavras e os seus ensinos. E vale a pena morrermos por amor a Cristo e não negarmos o seu nome, ainda que as pessoas nos façam sofrer muito, ainda que elas nos persigam ao ponto de nos matar. Nós precisamos continuar vivendo na contramão do mundo e nós precisamos entender que quanto mais nós pregamos o verdadeiro evangelho, mais nós seremos odiados, perseguidos e, quem sabe, até mortos. Mas vale a pena. Se você tem andado na contramão do mundo e tem sido perseguido, é porque Jesus te escolheu. É porque você foi predestinado por Cristo para viver de modo diferente, para que um dia você passe a eternidade ao lado de Cristo e o adore por toda a eternidade e possa honrar o seu nome por toda a eternidade. Honre o nome de Cristo aqui. Se necessário, seja odiado sim. Suporte as perseguições. E se preciso for, morra por amor a Cristo. Se Jesus foi perseguido, se Jesus foi odiado, nós também seremos, se nós vivermos de acordo com a sua vontade. Mas se você tem sido muito amado por este mundo, se você não tem sofrido nenhuma perseguição,
Se as pessoas de um modo algum têm se levantado contra você por causa do seu modo de vida e por causa do que você prega, é melhor que você faça uma reflexão. Talvez você não esteja vivendo o evangelho genuíno que você deveria estar vivendo. Volte-se para Cristo e pregue o verdadeiro evangelho. Então você vai ter o privilégio de ser odiado, perseguido. E quem sabe um dia, se necessário for, espero que isso não tenha que acontecer, mas nós venhamos até mesmo a morrer por amor a Cristo. Ralf, isso é algo horrível, parece que você fala como se fosse algo bom. Não, eu não falo como se fosse algo bom, não é algo bom. Mas uma coisa eu tenho certeza, seria uma honra, e é uma honra. Se necessário for, nós devemos sim morrer por amor a Cristo, porque vai ser a maior honra que nós poderíamos experimentar nessa vida. Seria morrer por amor àquele que morreu por nós. Que Deus te abençoe.